Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro de sexta-noite. Aqui em Curitiba tá bem gelado. Essa semana começou a esfriar bastante. Pelo jeito, esse inverno vai ser mais quente do que do ano passado. Ano passado a gente quase não teve inverno, né? Bem-vinda, Fabica, Carol, Ângela. Sejam muito bem-vindos, Gil. Vamos aguardando o pessoal chegar para iniciarmos a nossa conversa. Hoje saindo um pouco do tema da autocompaixão. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Ampliando um pouco nosso conhecimento a respeito dos relacionamentos. Compreendendo esse tema tão complexo, porque ele fala da nossa base existencial, as relações humanas. E para a gente entender como ter mais harmonia nos relacionamentos, pessoal, primeiro a gente precisa entender um pouquinho como funciona a dinâmica relacional, a partir da ótica da psicologia relacional, do psicodrama, um pouquinho das constelações também, do que eu conheço. Boa noite, Zin, boa noite, Lelê. Vamos entrando, construindo então esse campo de conhecimento, de amorosidade. Porque só o conhecimento não nos basta, a gente quer transformar através do amor também. O que a gente vai... os pontos que vão nos acionando esse tema. Eu também estou me trabalhando, à medida que eu vou falando, eu vou me calibrando, me conhecendo um pouco mais. Então é um trabalho em conjunto que eu estou só numa posição um pouquinho diferente aqui, mas que estou no mesmo patamar que vocês de aprendizado. Boa noite, Ju, Marcelo, sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Então, pessoal, para nós começarmos a compreender um pouquinho dos relacionamentos, nós precisamos ter consciência de que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós somos construídos e transformados a partir dos nossos relacionamentos. O nosso senso de eu, que muitas vezes a psicologia, alguns ramos do conhecimento parece construir algo sólido em torno desse senso de eu, na verdade não é tão sólido assim. Existe uma falsa percepção de que nós temos uma personalidade, temos um eu, um ego, que é a parte do mundo, que é a parte da cultura das pessoas. Mas hoje eu quero começar trazendo essa reflexão, buscando desconstruir um pouquinho disso, para a gente compreender que nós não temos um eu autossuficiente, inteiro. E segundo a psicologia relacional, que bebe da fonte do psicodrama, para quem não conhece, o psicodrama é uma abordagem criada por Moreno, que tem como objeto de estudo as relações humanas. Inclusive as constelações, imagino que muitos de vocês já conheçam, tem como referência, como base o psicodrama. Então Moreno criou o psicodrama através do estudo das relações humanas, a partir do teatro, a partir dos grupos mais excluídos da sociedade. Ele foi descobrindo que existe no ser humano um desejo básico por pertencimento, por conexão com as outras pessoas. Então isso é inato a todos nós. Querer nos conectar com outros seres humanos de maneira genuína, inteira, profunda, real, né? E a psicologia relacional, gente, ela veio sendo construída por um médico psiquiatra chamado José Fonseca, que pegou o psicodrama
e costurou com a psicanálise, dando nascimento à psicologia relacional, que entende que todos os seres humanos são seres que estão totalmente interconectados com os outros seres. E quando a gente fala de relação, pessoal, a gente já começa saindo do nosso senso de ego. Porque relação pressupõe 2 pontos. Né? Então, a relação seria essa conexão que eu tenho, que esses 2 pontos têm. Que eu tenho com alguém, que eu tenho com uma pessoa, com um amigo, com um familiar, com o meu trabalho, com os objetos, com dinheiro. Né? Mas hoje a gente não vai falar tanto na nossa relação com os objetos, mas sim na nossa relação entre pessoas, né? A relação que nós construímos com as outras pessoas também. Certo? Então, essa relação, ela vai sempre pressupor um movimento. Existe uma interação que vai acontecer de alguma maneira entre esses 2 pontos. Certo? É um movimento de atração, de repulsão ou um movimento de indiferença. Então, o tempo todo nós estamos nos relacionando com as pessoas a partir de um desses 3 pontos. Ou eu me atraio por essa pessoa, e aqui pode ser qualquer pessoa. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um filho, um irmão, um pai, sei lá, o famoso, alguém que tem um ídolo, né? Sempre vai ter. Ou eu não quero saber dessa pessoa, ou eu quero estar perto, me conectar com essa pessoa, ou é indiferente, por exemplo. Todos nós passamos, né, por isso quase todos os dias. Até mesmo na internet. A gente vê alguém no nosso feed de notícias e é indiferente. Passou pelo meu campo, mas não me tocou de nenhuma maneira. E essa interação entre essas 2 pessoas se cria um campo, então. Um campo de atração, um campo de repulsão ou um campo de indiferença. E para a gente entender um pouquinho como nós nos relacionamos com as outras pessoas, como nós interagimos, e quais são os padrões que nós vamos desenvolvendo. Pessoal, a Iris está falando que talvez seja melhor aumentar o meu som. Como é que está o meu som para vocês? Vocês estão me escutando bem? Está baixo? O Luiz está falando que está bom. Vão me dando feedback. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais como que essa dinâmica relacional funciona na nossa vida, a gente precisa olhar para a nossa história, para a construção do nosso eu. Por que construção? Porque quando a gente nasce num campo familiar. Nós nascemos numa matriz de... eu falo mais baixinho mesmo, minha voz é mais baixinho. Mas, pelo jeito, todo mundo tá escutando bem. Então, nós nascemos numa matriz, pessoal, que, segundo o psicodrama, se chama placenta social. Certo? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Talvez ajude o pessoal que está achando baixo. Nós nascemos numa placenta social, pessoal. Placenta, né? É um campo que tem alguma configuração, assim como o ventre da nossa mãe. E essa placenta social, ela contém vários elementos. Os padrões dos nossos pais, os padrões que foram herdados dos nossos avós, bisavós e assim por diante, a cultura do momento, a genética, todas as idealizações que os nossos pais foram construindo sobre nós, tudo isso é a placenta social. A placenta social que nós nascemos. Então, quando a gente nasce, a gente vai absorvendo todo esse campo que está vibrando na nossa família.
E o nosso eu vai sendo construído a partir disso. Mas por que, Daniel, que tu está falando tanto de família, né? De placenta, de grupo familiar? Porque o nosso senso de individualidade vai ter como referência o nosso pai, a nossa mãe, ou melhor dizendo, as pessoas que vão representar na nossa infância a função paterna e a função materna, que podem ser 2 mulheres, 2 homens, pode ser uma pessoa só também, né? Por exemplo, uma mãe solteira, ela pode ter as 2 funções nela, ou ela pode também contar com outras pessoas para ajudar nessa função materna ou paterna, né? E todos esses registros dos nossos pais vão sendo, então, registrados em nós enquanto bebês. E a gente vai aprendendo passo a passo a como funcionam as relações no mundo. Como que é uma relação adequada ou inadequada com uma pessoa de maneira amorosa, ou no trabalho, ou a relação que eu vou ter com o dinheiro, como é que eu vou tratar os estranhos, como é que eu vou tratar o meio ambiente, como é que eu vou me relacionar com o meio ambiente. Então, tudo isso são referências que vão sendo passadas para nós e nós vamos crescendo e vamos nos descobrindo e compreendendo, eu existo, eu sou uma pessoa, eu sou uma criança, esses são meus pais, tenho meu coleguinha, e eu começo a desenvolver então um senso de individuação. Por que é importante entender isso? Claro que é um assunto muito mais profundo do que eu estou passando para vocês. Eu estou resumindo bastante, assim, segundo o que a psicologia relacional traz, né? Por que é importante entender? Porque como eu vou me enxergar e me construir como indivíduo, os padrões de relação que eu vou herdando vão, então, me conduzir a padrões de relacionamento com os outros, com os amigos, com esposo, esposa, quais vão ser as maneiras que eu vou enfrentar as adversidades, os nãos das outras pessoas, os atritos, os conflitos. Entendem? Tá fazendo sentido para vocês? O que vocês estão pensando? Bem-vinda, Bárbara, bem-vinda, mãe. Vão comentando aí para saber se vocês estão me acompanhando. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, a gente pode colocar 2 tipos de relação que nós podemos ter. No psicodrama, eu vou introduzir rapidamente um conceito que é central na psicologia relacional e do psicodrama, que é o tele, o campo télico. A tele a gente pode resumir como a empatia de via de mão dupla. Então é uma empatia que 2 pessoas sentem uma pela outra. Isso é a tele. É o campo télico, uma sintonia nas relações, exatamente ali. Então todos nós, enquanto seres humanos, segundo a abordagem do psicodrama, temos um anseio divino, nós temos uma centelha divina que nos movimenta e nos faz buscar relações télicas, relações genuínas, em que eu posso ser quem eu sou, com liberdade, com respeito, junto com o outro, sendo quem ele é, com liberdade e com respeito. É uma visão de que é possível ser feliz, é possível se sentir inteiro e presente com o outro. Essa é a tele. As relações télicas, então, vão ter esses elementos, essas características de eu poder me expressar, de eu
conseguir respeitar o meu momento, de eu ser transparente, verdadeiro, genuíno com o outro. E vice-versa. Não somente eu. Então é uma sintonia, é um campo. A tele é isso daqui, né? É esse espaço saudável de relacionamento. Por outro lado, nós sabemos que, talvez para muitos de nós, estabelecer relações télicas é muito difícil. Nós não nos sentimos à vontade com o outro. Talvez a gente esteja agora num casamento, ou num namoro, ou com nosso pai, ou com a nossa mãe, ou com a nossa filha, que existe um atrito, existe um desconforto, eu não consigo me expressar como eu sou, parece que está sempre tendo ruído de comunicação. E aí entra um conceito psicanalítico, que é a transferência. A transferência. Nada por acaso, né? Pra quem não ouviu, tem um pessoal gritando aqui na rua. Acho que é uma mãe com um filho. A transferência é o que nós vamos acumulando em nosso campo, em nossas experiências psicológicas, sobre as outras pessoas. São informações sobre padrões relacionais desconfortáveis que nós vamos deixando no nosso inconsciente. São as nossas dores, as nossas dificuldades, os traumas, as feridas narcísicas. E abrindo um parênteses, pessoal, narcisismo todos nós temos. Narcisismo não é uma patologia. O narcisismo se transforma numa patologia se ele fica disfuncional e doente. Tá? Então, todos esses registros, em uma relação que não é télica, eu vou transferir para o outro. Então eu vou projetar. Aí são vários termos psicanalíticos, né? Não vou entrar realmente no ponto, porque é mais complexo, eu preciso estudar muito mais também para passar para vocês, até porque não é o meu campo de atuação. Mas a transferência, pessoal, resumidamente seria toda a projeção das dores que eu vivi na minha infância, das feridas narcísicas, eu transfiro para o outro. Então eu vou transferir todas as carências que eu senti na minha infância para minha esposa, ou para o meu filho, para minha filha. Eu vou transferir a grande responsabilidade de eu ser o mestre da minha vida para uma outra pessoa. E agora eu pergunto para vocês, será que é possível ter uma relação só télica com alguém? O que vocês pensam? É possível me relacionar sempre de maneira genuína, transparente, harmônica, sempre com harmonia, com os meus amigos, com a minha família? O que vocês acham? É porque aí entra um outro conceito, que aí foi o José Fonseca que trouxe, que é a teletransferência. Então a teletransferência vai ser o que vai nos guiar nos relacionamentos. No entanto, para a gente conseguir desenvolver mais harmonia nas relações, a gente precisa entender quando que é télico e quando que é transferencial. Então começa com a nossa própria autoconsciência, com o nosso próprio autoconhecimento. Como que é a minha história? Como que foi a minha história? Quais foram os padrões que os meus pais passaram de referência de relacionamentos? Como eu aprendi
O que eu aprendi a fazer para solicitar amor do outro? Quais foram as maneiras de verbalizar as minhas necessidades que eu aprendi e herdei da minha família? Todas essas perguntas nos dão um norte, um pouquinho mais de clareza para entender qual é o meu papel dentro de uma relação. E aqui a gente está falando de uma maneira bem ampla. Serve para relacionamento amoroso, serve para relacionamento no trabalho, serve para amizades, serve para mãe e filho, para filho e mãe e vice-versa. Porque aí a gente está falando de um campo relacional, mas eu estou falando para pessoas que têm campos relacionais. Você, Kátia, Eli, Cláudia, cada um de vocês tem um campo, tem vários papéis na vida. Né? Muitos de vocês são mães, são pais, são namorados, esposos, esposas. E cada um de vocês tem uma responsabilidade dentro do relacionamento de vocês. Dentro das relações múltiplas de vocês. Mas anotem isso que eu vou dizer na mente de vocês. Escrevam. Eu não tenho poder absoluto sobre as minhas relações. Eu não tenho poder absoluto sobre o meu relacionamento, sobre o meu casamento. Eu tenho um poder parcial. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar da relação. Eu posso cuidar do outro. Mas eu não tenho poder completo e absoluto sobre o outro e sobre a relação. Porque relação envolve duas ou mais pessoas. A relação, eu faço parte, eu não sou dono. Eu não sou o guia da minha família. E aí é que entra um problema muito grande, porque nós que estamos na jornada do autoconhecimento tendemos a nos autorresponsabilizar por tudo. Só que isso é um grande engano, pessoal. Isso não traz harmonia nos relacionamentos. Porque se nós nos responsabilizamos por tudo, nós estamos agindo a partir de um viés transferencial. Nós estamos colocando no outro que o outro não sabe cuidar de si, que o outro é vítima, que o outro não sabe nada, que eu sou o dono da razão. E por isso eu sou responsável pelas relações. Ninguém é dono de ninguém, como diz Azim. Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer que nós somos seres relacionais, nós não somos separados do outro. Mas o outro é o outro, eu sou eu. E talvez eu tenha um poder genuíno sobre o outro. Se eu ajo a partir da minha verdade, da minha centelha divina. Invocando o campo télico, porque todos nós temos uma centelha divina. A nossa base existencial, ela é única. Nós compartilhamos com todas as pessoas. E assim como eu quero ser feliz, assim como eu quero me conectar com o outro, as outras pessoas também querem. Muitas vezes elas se atrapalham, se equivocam, comunicam de forma distorcida o que elas querem trazer para nós, mas nós também fazemos isso muitas vezes. E por isso precisamos baixar um pouco a nossa arrogância de achar que nós temos que mudar o outro. E é muito sutil. Às vezes pode passar na nossa mente alguns pensamentos assim: eu vou me melhorar para mudar o outro. E é maravilhoso isso, porque a gente pode. Mas talvez isso possa também gerar uma carga muito pesada. Porque você tem
essa responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas heranças inconscientes relacionais, não é mesmo? E aí é uma temática que se conecta com o pilar da humanidade compartilhada da autocompaixão, né? Porque a autocompaixão ela vai trazer para nós possibilidade de funcionar de uma maneira mais télica, mais genuína com o outro. Porque aí eu vou poder olhar para os meus padrões inconscientes com consciência, com compaixão, com gentileza, e aí eu não projeto no outro, não vomito no outro as minhas dores, né? Então, um dos pontos essenciais para se ter harmonia nas relações, nos relacionamentos, é a gente tomar consciência dos nossos próprios padrões de relação e da nossa teletransferência. Quando eu sou télico e quando eu sou transferencial, quando eu transfiro para o outro. Quando eu me senti inteiro numa relação? Provavelmente todos vocês têm algum amigo, alguma amiga, em que vocês se sentem totalmente à vontade para ser quem são. Parece que existe até uma telepatia, telepatia. Eu me conecto com o campo da outra pessoa e nem precisa verbalizar para outra pessoa como que eu estou me sentindo, o que está acontecendo, que a pessoa já capta e já fala, ô fulana, realmente isso que você está sentindo aí faz sentido. Tem um propósito. Isso é tele. Então todos nós estabelecemos tele. Tendo clareza disso, a gente também pode ter clareza quando os nossos relacionamentos são transferenciais. Quando que é que o outro me incomoda, eu nem sei muito bem porquê. Eu nem sei muito bem porquê ele me incomoda e eu já saio criticando a pessoa. Eu já saio julgando a pessoa. E aí, tem um outro termo que faz muito sentido também, que é a ansiedade de separação, que também é um termo freudiano, psicanalítico. Por nós nascermos do útero da nossa mãe, termos uma sensação de estar fundido a elas, parece que nós buscamos essa simbiose também nas nossas relações, em algum momento. Algumas pessoas mais, outras menos. Nós queremos nos unir, isso é muito comum em casamentos, em início de relacionamentos. Eu quero me unir a outra pessoa, eu quero me fundir na minha chama gêmea, porque ela vai me trazer felicidade absoluta. E aí, se eu me separo, ou se eu caio na real, se a minha idealização se desfaz, vem a ansiedade de separação, que é uma atualização lá das interdições, das castrações que nós fomos recebendo do externo, da cultura do nosso pai e da nossa mãe. E dói lá no fundo. Dói. Todos nós temos esses registros de ansiedade de separação. O medo de solidão, o medo de ficar sozinho para sempre, o medo de não ser compreendido, o medo de não encontrar alguém que me complete. E aí, esse tipo de pensamento é um pensamento transferencial. Mas vejam bem, o que eu estou querendo dizer de transferencial não é que o transferencial é ruim, é mau. Não. São apenas registros doloridos.
E aí, se a gente pensar numa perspectiva um pouco mais profunda ainda, nós começamos a investigar o ego, né? O eu que foi construído. É verdade, sim. É algo que é dos mamíferos já, né? Os mamíferos superiores. E agora os animais cada vez mais sendo criados por humanos, né? Os cachorrinhos. Faz muito sentido. Então, se a gente pensar em uma perspectiva um pouco mais profunda, pessoal, nós começamos a investigar e a desconstruir esse ego, que parece tão sólido. A minha personalidade. Aí a gente vai para uma psicologia budista. Vou tomar uma aguinha que minha boca tá seca. Nós começamos a enxergar que o ego, ele não tem uma solidez, algo estático. Ele é impermanente, ele muda, ele é ilusório, ele tem várias aparências que vão mudando, né? Não existe um ego sólido. Então, o senso ilusório do ego, ele estaria no campo da transferência. Já a característica genuína é da centelha divina. E a centelha divina aqui, eu não estou mistificando como se fosse algo muito distante de nós. Todos nós temos uma centelha divina. E essa centelha divina é o que faz o nosso coração bater. É o que faz a gente querer crescer na vida, desenvolver qualidades positivas. É a compaixão que a gente sente pela outra pessoa. Tudo isso é a nossa centelha divina flamejando. E essa centelha divina, ela é muito mais real do que o nosso ego. Boa noite, Ariadne. Bem-vinda. Nós estamos falando sobre centelha divina e ego, para entender um pouco mais como funcionam as nossas relações e como ter mais harmonia. Então, gente, para nós irmos desenvolvendo mais harmonia a partir do que nos diz respeito da nossa parcela de responsabilidade dentro das nossas relações, a gente precisa achar o nosso campo ilusório, o nosso ego, compreender como funciona esse aspecto ilusório, que tem cicatrizes, que tem traumas, que tem medo de ficar sozinho, que tem dor. E nós precisamos investigar também onde que se encontra, por onde anda a nossa centelha divina. O que me faz me sentir vivo, espontâneo dentro de uma relação. Desculpa os latidos, pessoal, que aqui ultimamente os cachorros estão latindo bastante. Mas faz parte, né? Eu nem sei se vocês estão ouvindo, mas eu já me desculpo. E algumas características, uma das características mais importantes da centelha divina dentro de uma relação é a espontaneidade, é eu me sentir espontâneo para lidar com a outra pessoa. E o que é se sentir espontâneo? Não é ser impulsivo, não é ser falar o que vier na telha, sair falando. Existe um componente de criatividade, de saber responder aos desafios de uma maneira criativa, respeitosa, comigo e com o outro. De uma maneira pacienciosa, paciente, bondosa. Mas anotem na mente de vocês. A espontaneidade numa relação é o que indica a harmonia. A espontaneidade numa relação é o que indica a harmonia.
é o que indica que a relação está mais télica do que transferencial. E é uma ilusão pensar que a gente não vai ter transferência nas relações. Porque o nosso ego, enquanto seres humanos, na atual cultura em que vivemos, ele é machucado. E faz parte, pessoal, não se assustem. Não queiram eliminar o ego por ele ser ilusório, por ser um aspecto nosso dolorido. Mas quanto mais eu consigo acessar a minha centelha divina, a minha espontaneidade, a minha autenticidade, perfeito, tem tudo a ver. Mais eu consigo lidar com os aspectos transferenciais de maneira harmônica. Então, a transferência, as dores que eu sinto pelo abandono que eu sofri na minha infância, pelos momentos em que eu fiquei de castigo e não entendi nada, pelo tapa que eu levei do meu pai, pela rejeição que eu sofri da minha mãe. Tudo isso, toda essa transferência pode ser gerenciada a partir da tele da nossa centelha divina. Não é que elas vão desaparecer, essas dores, entendem? E eu sei que existe uma vontade de fazer desaparecer. Todos nós queremos, principalmente em momentos difíceis, em crises nos relacionamentos, na família, em brigas, nós queremos nos livrar das nossas dores, de tudo isso. Eu não aguento mais, eu tô dentro, eu tô junto com vocês nisso. Eu compartilho com vocês. Mas isso não é possível, pessoal. Isso não é possível. Porque se fosse possível, nós iríamos desaparecer. Nós iríamos perder a vontade de conexão com a outra pessoa. Porque existe uma interdependência em algum nível da nossa centelha divina com o nosso senso de ego. E quais são os erros mais comuns para ter harmonia no relacionamento? Quais são os equívocos, as distorções mais comuns de encontrar nas relações? Algumas coisas eu já falei aqui, mas vamos pensar juntos assim. Quando eu estou numa discussão com outra pessoa, e eu quero chegar num consenso com a outra pessoa. Eu quero me acertar com ela. Essa é a minha motivação. Essa é a minha motivação. Eu quero chegar num acordo com essa pessoa. Mas eu começo a deixar o telefone fora do gancho. Não escuto mais a outra pessoa. E fica aquele tu. Tu fez isso. Tu é assim. Eu tô assim por tua causa. Essa é a receita para um relacionamento, para uma discussão ou para um debate acabar bem mal. Porque aí eu tô agindo a partir do ego. Eu tô querendo me conectar com a outra pessoa de uma maneira genuína a partir das minhas dores, do meu ego, das minhas feridas, porque tu não me preencheu como eu gostaria, porque tu não preencheu as minhas expectativas, tu. Aí disfarçado aí tem a temática do dinheiro, né, da divisão das tarefas domésticas. Então a primeira receita para ter desarmonia é deixar o telefone fora da linha, deixando o tu apontando. Então um ego começa a apontar para o outro ego e mais ferida vai abrindo. E mais dificuldade vai surgindo. É sempre o outro, como diz Azim. E aí a centelha divina vai ficando
bem fraquinha. E como, né, eu identificar isso? Calma. Sai, se retira. Percebeu que você está agindo a partir das tuas dores, das tuas transferências inconscientes? Se retira, vai se dar um banho de autocompaixão. É preciso muita consciência e prática para isso, pessoal. Por isso que praticar meditação, praticar o mindfulness diariamente é fundamental, porque não é só aquele momento ali na almofada. É para tudo na vida, é para a gente reconhecer quando emerge uma emoção, para a gente ter clareza quais são os nossos gatilhos. Né? E se o outro continuar no tu, você quebra o ciclo. E aí você pode agir de uma perspectiva mais elevada, da tua centelha divina. Não é fácil, é prática. E você vai desenvolvendo essa calibração aos poucos, com intenção, né? Então, aí que acontece, né? Araújo Carolina está perguntando. E quando você procura se autoconhecer e o outro não? É a liberdade do outro, né? E é muito difícil para nós que estamos numa jornada de autoconhecimento digerir isso. Mas é preciso muito cuidado para não entrar na visão de Salvador, porque você está se conhecendo. Se você se autoconhecer também, a nossa relação vai se salvar. Talvez não dê mais certo, não é? Por uma relação se manter harmônica, minimamente harmônica, é preciso ter pontos em comum. Eu estava até conversando com o Luiz sobre isso, e existem alguns pontos, ele me falou algo que me chamou muito a atenção. Para uma relação se manter em harmonia, é preciso que o outro aprecie o outro. É preciso existir a apreciação do outro. É necessário que existam pontos em comum estruturais. E dentro de um relacionamento amoroso, o sexo é importante. Né? Entrando nesse ponto. É isso que une um casal. Fundamentalmente, né? Admiração, como diz a Iris. O que mais que vocês pensam que poderia ser um erro muito grande ao querer harmonia nos relacionamentos? O que vocês estão pensando aí? Da história de vocês, dos padrões de vocês? Talvez querer que o outro esteja sempre disponível para mim. Poderia ser um erro, né? E isso entra nas amizades também, porque eu conheço pessoas que têm amigas que sugam. Amigas abusivas. Que se a pessoa não atende no horário, a amiga já briga, já sai falando mal. Para mim isso não é um relacionamento télico, um relacionamento genuíno. Né? Então querer que o outro sempre esteja disponível para mim. Dentro de um casamento, por exemplo, aí a gente pode conectar com a ansiedade de separação. Né? Se existe uma tentativa de sempre estar junto, o casal tem que estar sempre junto, tem que ir no mercado junto, tem que fazer tudo junto. E agora com a pandemia a gente pode dar um desconto. A gente aqui está sempre junto. Mas é uma questão delicada, porque é preciso energizar as diferentes facetas, as diferentes conexões télicas que temos com as outras pessoas, para a gente estar suficientemente nutrido e saudável para estar disponível
pro outro num casamento, por exemplo. Então, respeitar o espaço do outro seria uma dica para manter a harmonia nos relacionamentos. Se o outro não está num dia bom, não fica querendo que a pessoa fique bem o tempo todo. Deixa ela ficar no quartinho dela. Porque aí se a gente age de uma visão assim, você tá mal comigo, tá bravo comigo, e a gente começa a agir numa projeção, por exemplo, achando que é com a gente, mas não é, é do campo do outro. Por isso é necessário ter clareza sobre nós mesmos. Porque aí eu posso ter essa diferenciação do que é do outro, do funcionamento da história do outro, e isso tudo é campo télico, não é só mental, é comportamental. Eu sinto até onde eu posso ir com o outro. É fazer com que o outro satisfaça as nossas necessidades que nunca suprimos por nós mesmos. Isso é uma violência, pessoal. E aí a gente entra no campo dos abusos, né? Porque existem muitos relacionamentos abusivos que é um alto nível de transferência, um alto nível de violência transferencial. Porque o meu campo inconsciente está tão gigante que eu não enxergo a outra pessoa por inteiro. Eu enxergo como uma extensão do meu ego, de tanta dor que eu sinto. E aí a gente entra no Buber, que é um filósofo, acho que ele é teólogo também, que foi uma das referências para a construção do psicodrama. E ele fez a diferenciação do funcionamento relacional em duas categorias. Existe o eu tu e o eu isso. O eu tu pressupõe tem um eu e tem um tu. Duas pessoas inteiras, genuínas, elas sabem quem elas são. E tem o eu isso, que é a relação de uma pessoa, de um eu, com um objeto que serve para alguma coisa, para mim. Tem uma função para mim. E o eu tu estaria no campo da tele e o eu isso no campo da transferência. Então, o eu tu seria uma relação nutrida pela espontaneidade. E o eu isso seria nutrida pelo narcisismo doente, pela transferência. E isso acontece muito, não só em casamentos, mas nas famílias. Mães tratando os filhos como uma coisa para suprir a sua própria necessidade, não é? E, assim como a transferência, isso vai surgir na nossa vida. A gente não tem energia enquanto pessoas para estar sempre tratando todas as pessoas como tu. Né? Tá tudo certo, não é uma questão moralista aqui que eu tô falando, que é errado tratar como coisa. Não. Por exemplo, às vezes eu vou ali no supermercado, eu tô atrasado, tenho bastante atendimentos para fazer, e aí eu vou passar pro caixa as coisas, eu não vou ter uma relação genuína com aquela pessoa, eu não quero me conectar profundamente, não dá tempo, não tenho muita energia para isso. E aí ela vai acabar funcionando como uma coisa, né? Para mim. A gente pode transformar isso, a gente pode furar o eu isso, furar a transferência com a chama do coração, com a chama da centelha e olhar para aquela pessoa com gentileza, por exemplo, que é o que eu busco fazer. Mas foge da nossa alçada. Nós não somos autossuficientes. Então a harmonia nos relacionamentos, pessoal, começa com a consciência da nossa centelha divina. E com a consciência
de que essa centelha divina, se vocês estiverem ouvindo um ronquinho, eu vou pegar ela aqui daqui a pouco para mostrar para vocês. A Yuquinha tá aqui. Hoje ela não foi lá pro Gabriel. Que amanhã é o nível do Luiz. E ela vai ficar com a gente aqui. Depois nós vamos levar lá pra eles. Pra Nevinha e pro Igor. A harmonia nos relacionamentos começa com essa centelha divina, que é comum a todos nós. Mesmo a pessoa mais ogra que você conhece, ela tem uma centelha divina. Existe uma base primordial, onde todos os seres estão, que é uma base amorosa, é uma base que aspira por iluminação, por conexão genuína, por sabedoria, por criatividade. E você pode, com certeza, gerar mais harmonia nas relações de vocês, se vocês considerarem a centelha divina de vocês e lembrar da centelha divina do outro. Ok, pessoal? O que vocês estão pensando? Fez sentido para vocês? A gente já está em 53 minutos de live. Quase terminando. Eu quero mais pra frente, eu compartilho com vocês aqui, com esse grupo bonito que está aqui, que eu estou sentindo a energia de vocês, as cabecinhas pensando, as angústias, eu estou sentindo com vocês, tudo isso. Eu quero compartilhar aqui mais pra frente, eu não sei quando, talvez esse ano, talvez ano que vem, eu vou estar começando um trabalho de grupo. Eu não sei muito bem a configuração, mas vai ser um trabalho que vai englobar várias pessoas. Para quem não sabe, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta e trabalho com atendimentos individuais atualmente. E eu amo atender individualmente. Inclusive tem até umas pessoas aqui que eu atendo, se sintam abraçadas agora nesse momento por estarem aqui comigo, com a gente. E eu quero estar construindo, então, esse trabalho coletivo de transformação, de autoconhecimento com vocês. Tá bom? Não sei quando, vamos esperar a vida fluindo, o universo mostrando, o coração mostrando. Teve uma pergunta que passou aqui, deixa eu ver. Algumas perguntas passaram, pessoal. Se vocês quiserem, mandem aqui de novo, porque eu fiquei muito concentrado e acabei não conseguindo me conectar com a pergunta na hora. Mas se tiverem essa vontade de perguntar de novo, por favor, perguntem agora. E quando o outro transfere muito dos traumas dele para a relação, é muito difícil isso, gera muito sofrimento. Porque aí você é colocado num papel transferencial da outra pessoa que não te cabe, não é? Então é preciso ter discernimento para saber até que ponto tu pode ir nessa relação. Até que ponto você pode sustentar essa relação. Porque se tiver violência física, pessoal, se tiver violência verbal em excesso, né, aí cada pessoa vai ter a sua medida em relação à violência, saia. Não fique numa relação que está te machucando, que te violenta, que não deixa você olhar para a sua centelha divina. Gustavo, necessidade de agradar é bom. Se isso te prende, se para você se sentir bem você tem que estar agradando o outro, aí não é bom. Mas eu acho que, assim como o pertencimento, a vontade de agradar o outro é saudável. Para a gente se sustentar numa relação, em relações, em redes de relações, a gente precisa agradar em algum nível o outro. Nós precisamos sim satisfazer o outro. Assim como nós gostamos de sermos satisfeitos. Não é? Então, assim, bom e mal, certo ou errado, a gente relativiza um pouco. A gente fala assim, depende. A não ser que seja um caso de violência. Aí não depende. Aí é preciso acionar uma intervenção mais firme e acabar com a violência.
Porque ninguém consegue expandir a sua chama divina com violência verbal, sexual, física, patrimonial. Ninguém consegue. Certo, pessoal? Hoje a gente não vai ter meditação, tá? Mas voltaremos para a gente conversar mais sobre esses temas, sobre esse tema dos relacionamentos, relacionamentos amorosos, a chama divina, ok? Eu sou extremamente grato por cada um de vocês, pela participação, pela disposição de vocês de estarem aqui nessa sexta gelada, aqui em Curitiba. E sigamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, de expansão dessa chama divina do nosso coração, ok? Tenham uma excelente noite. Pessoal, comentem no vídeo, isso é muito importante para o Dharma Dourado, para a gente expandir o trabalho. Assim que eu publicar no IGTV, comentem, marquem as pessoas que talvez possam se beneficiar do que foi compartilhado aqui, ok? E sugiram, a gente tem um grupo no Telegram também, e lá a gente tem uma proximidade maior. Eu e o Luiz passamos alguns eventos com uma certa antecedência para o pessoal que está inscrito. Às vezes tem podcast. Ali no nosso link do Instagram tem para entrar o endereço, ok? E compartilhem com a gente como vocês se sentiram ali nos comentários, ok? Ah, e o Kim, eu vou mostrar para a vovó. E o Kim, deixa eu mostrar você, meu amor. Ela tá com sono, gente. É que aqui tá frio, ó. Tenha uma excelente noite, pessoal. E até semana que vem.